Durante quase todos os 2 anos em que esteve fora, tudo que o soldado Jamie conseguiu pensar era em voltar para casa e ver sua esposa e filha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado. Mas não seria o reencontro com que sonhava. Porque quando ele finalmente pegou sua filha nos braços novamente, ela disse a Jamie que ele tinha que vir conhecer seu novo pai. E quando Jamie descobriu quem era, todo o seu mundo desabou ao seu redor. Jamie sabia que não poderia mostrar sua verdadeira emoção em torno de sua filha Lauren. Ela estava tão animada porque ele iria conhecer seu novo pai e, claro, a garotinha não tinha ideia de como isso era para ele. Mas isso parece mais difícil do que aqueles 2 anos lutando no exterior. A esposa de Jamie ficou chocada ao vê-lo, pois esperava que Jamie não visse sua filha Lauren. Ela teria entendido completamente se ele não quisesse mais nada com elas. Isso era realmente o que ela esperava em primeiro lugar. Faltou pouco para Jamie não quebrar a mão do novo pai de Lauren quando a apertou. Mas agora que ele sabia quem era, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido para ele. Mas quem era o novo pai de Lauren? A esposa de Jamie o traiu? Ou algo muito diferente estava acontecendo aqui? Enquanto Jamie ainda estava no Iraque, ele recebia cartas de amigos e familiares semanalmente. E se tivesse sorte, sua filha lhe mandava um desenho. A mesa de sua barraca estava cheia deles, mas desta vez, ele recebeu um desenho que o surpreendeu. A filha dele desenhou a si mesma e a mãe como sempre fazia, ela mesma desenhou sua suéter rosa favorita e a mãe com brincos grandes. Desta vez, ela até desenhou um cachorro também. Jamie imaginou que deveria ter comprado um cachorro. Mas quando ele olhou para si mesmo, viu um homem completamente diferente. Isso foi estranho. Mas Jamie não pensou muito nisso. Ele foi treinado para permanecer emocionalmente distante quando necessário, então não havia espaço para dúvidas em sua mente. Ele leu rapidamente suas outras cartas e pendurou o desenho de sua filha antes de ir trabalhar. Mas enquanto ele estava trabalhando, ele não tinha ideia do que estava acontecendo com sua pequena família em casa. Então chegou o melhor dia do mês no Iraque, a ligação mensal para casa. Jamie certificou-se de ser o primeiro da fila e teve 20 minutos para ligar para sua família. Ele perguntou à sua esposa, Stacy, sobre o cachorro no desenho, brincando sobre como deveria ter sido uma surpresa. Mas ela ficou nervosa e admitiu que a filha deles devia estar se referindo a um cachorro que ela visitava regularmente. O que ela estava escondendo? Mas Jamie se permitiu ser cego. Ele presumiu que os ruídos de fundo da voz de um homem nas ligações seguintes eram apenas vozes de amigos e familiares. Ele conseguiu se manter distante da verdade possível até o último dia no Iraque. Mas então, chegou o dia do retorno, e Jamie estava em apuros. O avião finalmente pousou e os soldados foram vigilantes ao saguão do aeroporto, onde seus familiares os esperavam. Jamie procurou por sua esposa e filha, mas não conseguiu encontrá-las. Ele estava sozinho, cercado por outras famílias que se reuniram alegremente. Seu novo pai estava impedindo Jamie de vê-los? Jamie imaginou que eles provavelmente estavam atrasados. Stacy podia ser bastante caótica, e chegar atrasada era uma coisa comum para ela. Ele saiu do saguão e decidiu esperá-los no estacionamento. Mas quando ele se aproximou do estacionamento, ele finalmente os viu e ficou desagradavelmente surpreso. Jamie viu Stacy e Lauren se afastando de uma caminhonete e acenando para ela quando ela se virou rapidamente. Eles correram para o saguão e não viram Jamie a princípio. Ele olhou para eles e viu o quanto sua esposa havia mudado. Ela parecia extremamente magra e ele mal a entendia. O que aconteceu em sua ausência? Elas finalmente viram Jamie, e ele esqueceu todas as suas preocupações, eles apenas ficaram ali se abraçando por alguns minutos. Lauren tinha ficado enormemente em sua ausência, mas ainda tinha os mesmos olhos lindos. Jamie perguntou a Stacy quem os deixou, mas ela, sem saber que Jamie os tinha visto chegar, disse que havia pegado um táxi. Jamie estava se aproximando da verdade. Jamie sentiu que Stacy estava pensando. Mas o que ele deve fazer a seguir? Ele havia acabado de sair de uma zona de guerra e não queria entrar em uma nova. Ele não queria confrontá-la ainda e disse a si mesmo que iria perguntar a amigos e familiares sobre o que aconteceu em sua ausência.
Ele esperava que ainda pudesse confiar neles, mesmo depois de não vê-los por tanto tempo. Eles pegaram um táxi juntos para casa, e a viagem foi estranhamente silenciosa. Sua filhinha também ouviu algumas e pediu ao pai que contasse histórias sobre suas aventuras. Jamie sabia que não podia contar tudo a ela, então se limitou a contar pequenas insignificantes sobre seus colegas e as histórias de comida. Jamie chegou em sua casa novamente e automaticamente esqueceu todas as suas preocupações, ele tinha perdido tudo isso. Claro, muitas coisas mudaram pela casa, mas ainda tinha o mesmo cheiro e sensação nostálgica. Depois de almoçar com a família, deitou-se para tirar uma soneca, mas quando acordou várias horas depois, a casa estava vazia. Confuso e ainda um pouco sonolento, Jamie chamou sua filhinha para se aconchegar. Mas quando ela falhou em fazê-lo, ele ficou preocupado. Ele vasculhou a casa inteira, mas não havia sinal deles em lugar nenhum. Onde eles poderiam ter ido? Mas ele não queria ficar com raiva ainda. Jamie andou pela casa, procurando por sua filha e esposa. Ele dormiu muito mais do que gostaria e culpou o jet lag. Ele imaginou que eles deveriam ter dito a ele para onde estavam indo antes, e ele simplesmente se esqueceu. Mas, ele descobriria em breve. Jamie percebeu que não conseguiria dormir por horas devido ao jet lag e decidiu ligar para um velho amigo, Ben. Ele pensou em convidá-lo para tomar algumas cervejas. Quando na ligação, ouviu uma mulher e uma menina ao fundo. Jamie suspeitou de quem eles eram e disse a Ben que ele deveria vir. No minuto em que Ben mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho, Jamie entrou em seu carro. Ele sabia que sua esposa e filha estavam na casa de Ben e queriam pegá-los lá. Sua mente atirou enquanto ele dirigia até lá e ele acreditava que tudo estava se encaixando agora. Deveria ser sobre isso que Stacy estava pensando. Mas Ben era realmente o novo pai de quem Lauren havia falado? A viagem de carro até a casa de Ben foi curta, mas longa o suficiente para Jamie se irritar. Seu sangue estava bombeando, e ele ficou mais irritado a cada segundo. Como o Ben pôde traí-lo assim? Mesmo que ainda não tenha sido confirmado, Jamie sabia que ele estava certo sobre isso. Mas ele era mesmo? Jamie entrou na casa de Ben sem hesitar e começou a procurar sua esposa e filha. Ele entrou na sala e viu uma mulher com uma filhinha, mas não eram da família dele. Ainda assim, Jamie tinha certeza de sua suspeita e perguntou a eles onde Stacy estava. Eles contaram a Jamie de como não viam sua esposa há anos. Jamie estava perdendo a cabeça? Jamie se desculpou com a mulher e sua filha depois de descobrir que eram irmã e sobrinha de Ben, e voltou para casa. Ele duvidou seriamente de sua própria mente depois de ficar longe por tanto tempo. Mas quando ele voltou para casa, Ben estava esperando por ele na entrada. A sorte de Jamie estava prestes a mudar, talvez para melhor. Jamie decidiu apenas se divertir com Ben por enquanto, em vez de contar a eles sobre suas preocupações. Ele não disse a eles que tinha estado em sua casa pouco antes. Eles tomaram uma cerveja, se divertindo como nos velhos tempos, e comemorando suas conquistas como soldado. Mas quanto mais o tempo passou, mais Jamie queria trazer à tona suas preocupações, e eventualmente, ele o fez. A certa altura, Jamie não conseguiu mais se conter. Ele só precisava confessar e, brincando, disse a Ben que havia entrado em sua casa sem que ele soubesse que sua esposa estava treinando. Ben estranhou e parou por um segundo. Ele imediatamente perdoou Jamie por suspeitar dele. O fato de ele ter feito isso sem hesitar não era apenas lealdade e amizade de sua parte. Ele não compartilhava das suspeitas de Jamie, mas contou como tinha visto sua esposa mudar ao longo dos anos. Ele garantiu a Jamie que o ajudaria a descobrir e disse que sabia onde encontrá-la. Jamie ficou feliz por Ben não estar zangado com ele e sentiu-se seguro por também ter visto a mudança em Stacy. Ele se perguntou, porém, como seu amigo sabia exatamente onde ir para encontrar sua esposa e filha. Ele tem algo a ver com isso? Ou foi apenas uma coincidência? Jamie sentou-se no carro com Ben. Eles dirigiram pela cidade, a caminho de Stacy e Lauren. Mas Jamie não conseguia parar de pensar em como tudo isso era estranho. O desenho com o homem estranho, sua esposa mentindo na cara dele e depois desaparecendo à noite. Você realmente sabe o caminho certo, Ben?
Jamie finalmente perguntou depois que eles dirigiram pela cidade por mais de 20 minutos. Sim, não se preocupe. Eu sei exatamente para onde ir, respondeu Ben. Mas como? Jamie perguntou. Como você sabe onde eles estão, se você nunca agiu de acordo com suas suspeitas? Ben parou por um momento. Ele claramente não esperava tal resposta de seu amigo. Jamie havia deixado claro que suspeitava que ele estava tendo um caso com sua esposa e agora, depois de interrogá-lo, Ben ouviu que sua confiança ainda não havia retornado. Não consigo explicar, Jamie. Você apenas terá que ver por si mesmo. Jamie odiou essa resposta. Ele se sentou em seu assento, sem saber para onde estava indo ou o que estava nas suas costas. Ele se sentia impotente, como se todos ao seu redor soubessem de algum segredo, e ele era o único que não sabia. Quanto mais Jamie pensava sobre isso, mais ele se irritava. Após cerca de 30 minutos de viagem, Ben finalmente entrou em uma garagem. Ele parou e desligou o carro, mas disse a Jamie para não sair ainda. Por quê? Jamie perguntou enquanto franzia a testa e alcançava a maçaneta. Mas Ben trancou a porta por dentro. O que está acontecendo aqui, Ben? Ben suspirou. Vou entrar primeiro, ok? Vou mandar uma mensagem quando você puder vir. Mas Jamie ouviu o suficiente. Ele não veio aqui pelo bastardo apenas para ter uma chance de fugir. Ele queria invadir a casa e pegar sua esposa em flagrante. Seja qual for o ato. Deixe-me sair, Ben, Jamie disse com uma voz zangada. É melhor você me deixar sair nos próximos segundos, ou... Ou o quê, Jamie? Ben respondeu agitado. Você está no meu carro e não há para onde ir. Você pode me ameaçar o quanto quiser, mas sabe que estou certo. Com isso, Ben saiu do carro e trancou-o enquanto caminhava para a porta da frente. Uma raiva bombou nas veias de Jamie enquanto ele tentava manter a calma. Eles estavam jogando um jogo com ele, e não era agradável. Ele esperou no carro por alguns minutos antes de finalmente receber a mensagem. Destrancando o carro agora, dizia o texto, e Jamie ouviu o clique da porta. Ele saiu lentamente do carro. Ele não tinha ideia do que pensar sobre o que ia acontecer. Tudo o que ele havia conseguido pensar era em sua esposa e filha naquela casa com alguém que ele nunca tinha visto antes. Jamie empurrou a porta da frente e ela se abriu lentamente. Lauren, ele gritou. Um cachorrinho veio correndo até ele e cheirou seus pés. Jamie entendia o cachorro pelo desenho que sua filha lhe enviará no Iraque. Ele definitivamente estava na casa certa, mas onde estava sua filha, Lauren? Ele caminhou até a sala e se surpreendeu ao ver um homem sentado no sofá, ao lado de sua esposa e filha. Não era seu amigo, Ben, pois ele estava sentado à mesa de jantar. Não, este era um homem novo, um homem careca. Era este o homem do desenho? Stacy, por favor, explique-se, Jamie perguntou com raiva à esposa. Tirei uma soneca e, quando acordei, você e Lauren tinham ido embora. Você não respondeu às minhas mensagens de texto ou ligações e nem deixou um recado. Stacy brincou com os dedos e olhou para a filha. Lauren, querida, vá brincar na outra sala. Stacy agora se levantou e caminhou até Jamie. Ela parecia triste, ou até culpada. Ela pegou a mão dele e pediu que ele se sentasse. Jamie ainda amava sua esposa infinitamente, então ele a seguiu até o sofá. A tensão na sala era quase insuportável. Jamie esperou pelo que pensava ser o fim de seu relacionamento amoroso com sua esposa. Ele se sentiu magoado e com raiva, mas mal sabia ele que isso não seria o fim. Na verdade, Jamie estava totalmente errado sobre toda a situação. Jamie sentou-se ao lado da esposa e olhou para o careca. Ele não tinha falado uma palavra ainda. Quem era este homem? E o que ele tinha a ver com sua esposa e filha? Jamie estava determinado a descobrir, e ele não tinha mais tempo para mentiras e segredos. Ao olhar para Stacy, ele sentiu que algo estranho estava com ela. Ela estava toda vermelha e suada, e respirava pesadamente. Jamie presumiu que ela estava nervosa para falar com ele e contar a verdade. Ele estava prestes a dizer a ela para confessar, quando algo aconteceu. Stacy perguntou,
posso pegar um pouco de água, por favor? E era claro que ela não estava se sentindo bem. Parecia que ela estava tendo dificuldade em dizer a verdade e se abrir, mas, na realidade, algo completamente diferente estava acontecendo. Jamie estava lentamente ficando solitário com seu comportamento dramático, mas ele imediatamente se arrependeu. Stacy apenas disse a Jamie, e me desculpe, e ela desabou no chão. Jamie engasgou e se levantou para ajudá-la a se levantar, mas Ben e o careca já estavam com ela. Ele não podia ver exatamente o que eles estavam fazendo, porque eles estavam se movendo muito rapidamente. Para Jamie, parecia que eles já haviam feito isso antes, o que apenas puxava mais questões. Ben e o careca tinham acabado de colocar Stacy no sofá, quando Lauren entrou na sala. Ela tinha um olhar preocupado e triste em seu rosto. Aconteceu de novo, não foi? Perguntou ela ao careca. Ele apenas balançou a cabeça e ela rapidamente o abraçou. Jamie apenas ficou lá, olhando para eles e sem entender nada. Ele tinha muito mais perguntas agora e estava preocupado com sua esposa. O que aconteceu com ela? A julgar pela pergunta de Lauren, deve ter caído com mais frequência. O que estava acontecendo? Ela estava doente? Mas ainda assim, além das preocupações com Stacy, uma outra pergunta muito importante é a baixa temperatura sem resposta: quem era esse careca? Lauren havia se mudado para o sofá agora e estava sentada ao lado de sua mãe, esperando que ela acordasse. Ela não tirou os olhos dela, exceto para olhar para Jamie algumas vezes. Jamie se sentiu péssimo ao ver sua esposa e filha, as duas pessoas que ele mais amava no mundo, assim. Stacy estava lentamente começando a acordar agora, e Lauren a abraçou com força. Quando ela estava acordada e se sentindo um pouco melhor, ela perguntou a Ben se ele poderia levá-los para casa. Vamos conversar lá, ela disse a Jamie. Ben e o careca ajudaram a subir e entrar no carro, e Jamie o seguiu em silêncio. Ele não estava feliz por ter que esperar ainda mais para ouvir uma explicação, mas fez o possível para não demonstrar isso por fora. Ele sabia que era um pouco egoísta e sentia que o mais importante era que Stacy estava bem. Mas ele não conseguiu parar de se sentir um pouco deixado de fora. Era óbvio que Ben e o careca passaram muito tempo com sua família enquanto ele estava fora. Lauren abraçou o careca e sussurrou algo em seu ouvido. Os dois olharam para Jamie, e o careca acenou como forma de cumprimentá-lo. O careca esperou do lado de fora enquanto os outros entravam no carro. Ben os levou de volta para casa e durante toda a viagem de carro ninguém disse uma palavra. O rádio estava tocando e Lauren estava sentada no banco de trás com seu pai, enquanto segurava sua mão com força. Assim que chegaram à casa de Jamie e Stacy, todos saíram. Eles ajudaram Lauren a caminhar até a porta da frente e Ben saiu novamente, deixando a família de 3 pessoas sozinha. Eles entraram em casa e Lauren imediatamente foi para seu quarto. Ela provavelmente sabia que seus pais iriam ter uma conversa desejável. Jamie e Stacy sentaram-se no sofá e apenas olharam um para o outro. Stacy começou a chorar e Jamie a abraçou. Isso só a fez chorar ainda mais. Enquanto Jamie estava sentado ali com ela, ele teve a sensação de que algo muito pior estava relacionado ao que ele esperava. Eu sinto muito, Jamie, eu realmente sinto, Stacy chorou. Sinto muito por não ter contado antes. Ela explicou que não queria o preocupar enquanto ele estivesse de serviço. Jamie ainda não tinha ideia do que ela estava falando agora, mas obviamente era algo muito intenso. Eles passaram o resto da noite no sofá, conversando e chorando. Stacy contou a Jamie tudo o que ela manteve em segredo nos últimos 2 anos, e ele não podia acreditar. Ele se sentiu péssimo com isso, mas ficou aliviado ao finalmente ouvir a explicação e tudo se encaixar. Pouco depois de Jamie partir, Stacy ficou doente. A princípio, ela achava que estava um pouco estressada e por isso não estava se sentindo bem, mas que logo passaria. No entanto, quanto mais o tempo passou, pior ela se sentiu. Por fim, ela foi ao médico e descobriu que estava muito, muito doente. Logo, ela passou a maior parte de seus dias na cama. Ela não podia mais trabalhar ou fazer qualquer coisa dentro ou fora de casa. Felizmente, ela poderia ser tratada no hospital em breve, e eles também forneceriam um zelador em tempo integral que a ajudaria em casa. Um cuidador ajudou a preparar as refeições, limpar a casa e levar Lauren para a escola. E então, ele clicou.
O zelador era o careca. Ele estava passando um tempo com Stacy e Lauren para ajudá-los, e é por isso que Lauren o via como uma figura paterna. De repente, Jamie se sentiu muito culpado e envergonhado por pensar que sua esposa o havia traído. Claro que ela nunca faria isso. Stacy explicou que havia acabado de sair de casa daquele jeito porque não estava se sentindo bem, uma medicação que tomava às vezes a fazia desmaiar. Ela não queria acordar Jamie porque não queria dizer a ele que ainda estava doente, mas precisava de ajuda, então pediu a Robbie, o zelador, para buscá-la e a Lauren. Quanto a Ben, ele era o melhor amigo de Jamie, assim que soube que Stacy estava doente, soube que precisava ajudá-la. Ele fazia recados para ela e entregava mantimentos em sua casa. Como Jamie não estava lá para ajudar, ele se sentia responsável, e sabia que Jamie teria feito o mesmo por ele. A boa notícia era que Stacy estava dormindo lentamente e ela não teria que tomar a medicação por muito mais tempo. Jamie ficou aliviado por sua esposa estar melhor e ele continuar ajudando-a junto com Robbie, que costumava levar seu cachorro para casa. Lauren adorava brincar com ele. No final, Stacy se recuperou completamente. Ela ficou forte e saudável novamente e pôde voltar ao trabalho, então eles não precisaram mais da ajuda de Robbie. No entanto, eles permaneceram bons amigos e Jamie apreciou muito o que ele fez por sua família. Stacy, Jamie e Lauren viveram uma vida longa e feliz e compartilharam muitos momentos lindos como uma família feliz e amorosa. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.